Menino, vocês estão fazendo 10 anos de banda, A velho? gente tá fazendo 10 anos de banda. 10 Como anos. que começou essa banda? Quem é o percussor aí que tentou juntar a galera e falar, bora fazer um som? Tudo partiu de, assim, eu tinha uma loja de videogame em Campinas, sabe? Essa é a história mais icônica que você vai ouvir hoje. A gente tinha uma loja em Campinas, eu tinha uma loja de Campinas, lá em Campinas de videogame, né? E aí, tipo, eu sempre tocava e já queria montar uma banda antes. Já tinha montado ali vou dizer assim, uma banda, mas assim, um projeto de banda com os amigos e tal. Só que na verdade ninguém tocava nada, sabe? Todo mundo era ruim pra caramba. E aí, tipo, eu ficava lá treinando as músicas, né, na loja lá e tal. E aí esse sujeito aqui vendia água pra mim, sabe? Ele vendia aquela água. Água mineral, mineral. De galão de 20 litros. Pensa o peso, né? Ele era um rapaz trabalhador na área da água mineral. E aí eu tava lá sentado, assim, numa cadeira que é as longarinas, né? Que foi tentando tocar uma música do Radiohead lá. Aham. E aí ele chegou, tomou o violão da minha mão, assim, sabe? Tipo, nem me conhecia o cara, só conhecia da água, né? Tipo assim. Ele chegou e falou, você tá tocando essa música errado, cara. Sério? Desse jeito. Falei, como assim, né? Tipo, fiquei assustado. Aí ele foi, tocou a música lá certinho. Eu falei, caraca, mano, o cara toca muito, né? E tal. Aí eu já comecei a criar uma admiração por ele, né? Falei, nossa, que massa. Aí ele começou a me ensinar algumas outras músicas do Radiohead, né? E tal. Que Mas tem um detalhe, né? Ele tá falando que criou uma admiração por mim tocando, mas tem a contrapartida, que quando eu entrei lá, ele tava cantando muito bem. Só tava tocando a música errada, né? Então alguma Aí eu coisa falei, tava fazendo certo. Aí foi assim, aquela impressão mútua, né? Tanto ele gostou da minha parte musical, quanto eu da dele, né? E aí foi um choque de influências, né, cara? Veio assim. Aí nesse Você chegou na hora e já queimou, já, ô, irmão. Uai, cara, não faça isso, sabe? Eu pensava, tipo, que ele tocava violão, né? Mas aí depois eu descobri que ele tocava mesmo, era contrabaixo. E toca pra caramba. Toca muito. E aí, tipo, a gente tinha uma banda muito ruim. E um baterista conhecia ele já da cena, porque ele já tocava na noite, né? Já tocava Vocês com são outros de Goiânia? artistas. Vocês dois? A gente é de Goiânia, assim, mas a gente nasceu mesmo no Tocantins. Mas, assim, o dia que a gente é de Goiânia, que a gente foi criado aqui, né? Viveu Isso a é vida mais inteira aqui. uma coincidência, porque a gente gostava da mesma banda, né? Somos Os tocantinenses. dois tinham o sonho de ter uma banda, os dois vieram do interior do Tocantins para Goiânia. Qual cidade do Tocantins? Eu nasci em Tocantinópolis. Pico do Papagaio, já ouviu falar, né? Já ouvi falar. Eu fui até Guaraí não, até Colinas. E eu sou de Pedro Afonso, pertinho de Perto de Colinas. Colinas. Eu fui em O Pedro Afonso é top. Depois eu quero contar uma desse história tamanho, sobre lá. assim, É top, É. é top. Minha Lá cidade, amo demais. viu? tem um sol pra cada pessoa, é muito bom. É incrível. Mas o Tocantins é quente, né, velho? É quente. Na real, passou de séries aqui, Campinorte. Quando Cara, passa Campinorte de é a minha Campinorte- cidade, pô. Pois é, quando passar Eu já dali... sou acostumado com calor, né? Até os 11 anos eu vivi em Campinorte e tal. Eu mas- vivi na cidade quente também, né? Eu nasci em Minasul, era... Você tava falando aqui Quente pra antes, né? caramba, Minasul. O bom de tudo isso é que essa cidade quente sempre tem um rio maravilhoso. Tem né? altos, né? Altos rios. Aí, a partir desse momento que eu descobri que ele tocava contrabaixo e tal, eu tentei fazer um som com ele e depois de algumas tentativas ele topou. E aí, tipo assim, esse baterista nosso, cujo na época a gente conhecia como Homem Galinha, saca? Então, tipo, o Homem Galinha conseguiu lá ao terraço dele pra gente ensaiar. Não, deixa isso. Deixa quieto, Em outro horário a gente pode falar sobre isso. E aí ele providenciou o local pra gente ensaiar, né? E aí eu consegui convencer o Ricardo aí, nessa época ele era bem difícil você convencer a fazer alguma coisa. Então, tipo assim, ele topou ir no ensaio e tal. E quando eu contei pro Homem Galinha, eu falei, cara, o Ricardo vai tocar com a gente. Ele desacreditou. Ele falou, o quê? O Ricardo vai tocar aqui? Eu não acredito, velho, não sei o que e tal. Você tocava em outros projetos? Já, Você fazia freelance pra geral? já toquei sertanejo, desde os 18 anos que eu... O cara já era rodado, mano, na música aí e tal. E antes de eu tocar com ele, eu tocava com uma banda bem conhecida, era o Cadillac Cassino. Cadillac Cassino também. Sim, sim. Inclusive, até hoje a gente dá uma ensaiadinha ali, por brincadeira, para lembrar dos velhos tempos. Mas eu toquei muito tempo com o Cadillac Cassino. E aí aconteceu de eu sair do Cadillac Cassino, foi quando eu conheci o Dom. Aí a luz no fim do turno, né? Eu falei, caramba, bicho, esse cara aqui dá muito certo comigo, né? Cara, e a gente começou esse projeto junto, saca, tocando. E aí, tipo, aí com os outros músicos ele falou pra mim o seguinte, ele disse...
Não, vamos continuar, vamos tocar sim, vamos fazer a banda, mas se for pra tocar com esses caras que você tá tocando, não vai dar certo não, saca? A gente vai precisar arrumar uns músicos e tal. E aí ele foi e conseguiu uma galera, uns amigos e tal, pra gente montar o que seria no futuro o projeto Supernova, né? Que era o Rafael e o Ricardo, né? O irmão dele, né? Isso, teve o Ricardo, né? Teve muita gente. Tem seu amigo Rodrigo, que hoje mora na Itália, né? Aí a gente. Exatamente, tem o Rodrigo, baterista. E aí a gente montou o projeto Supernova com essa primeira formação, que era eu, o Ricardo, o Rodrigo e o Rafael. Isso em 2013, Cara, isso foi antes, Isso ainda não era o projeto Supernova, né? Tipo, era uma banda que a gente fazia só cover de Radiohead, sabe? Esqueceu de um icônico músico que teve também, o estrunchador de guitarras do Radiohead, que é o nosso amigo Ronaldo, tatuador, Ronaldo Santos, lá de Itaberaí. Sim. Esse era o nosso projeto que a gente fazia só mais cover de Radiohead ainda, saca? Mas eu já escrevia música e tal, já escrevia algumas coisas, assim. E aí eu falei pra eles, galera, vamos fazer umas músicas autorais e tal. E aí a gente começou a fazer as canções autorais, mas aí já era outro baterista. Que entrou foi o Paulo. E a gente começou a escrever algumas músicas. Fizemos nosso primeiro EP. E aí, tipo, a gente começou a tocar em alguns lugares que das antigas mesmo, sabe? Tipo, vou tentar lembrar o nome de algum aqui, você vai falar, caralho, é da antiga mesmo. No Julius Blues, não, né? Não, era... Tô tentando lembrar aqui, mas depois eu lembro. E aí, tipo, a gente tocou um tempo... Só tocava Radiohead, só? Nessa época a gente tocava umas 2 músicas autorais, mas o resto era tudo Radiohead. Só Radiohead. E Coldplay, né? Que a gente gostava. Que a gente gostava, é bom pra caramba. E aí, tipo, isso em 2008, mais ou menos. Aí a gente deu uma pausa, porque eu me casei e tal. E aí a minha ex não aceitava eu mexer, apesar dela ter me conhecido na música, não aceitava eu ter banda de jeito nenhum. Tipo, só era um queria que você tocasse pra ela, pô. Mano, era uma briga, era uma loucura. Toca só pra mim. Só pra mim, pronto. De quebrar violão até... Eita, já teve tudo, saca? O trem foi louco, o trem foi bizarro. Assim, não tenho nada contra ela. Hoje, inclusive, é minha amiga, sabe? Gente finíssima. Inclusive, tenho maior admiração por ela, mas ela já quis dar porrada em mim também. Já foi, não, o trem já foi insano, mano. E aí eu fiz uma pausa, né? Eu me casei, eu larguei a música e tal. A gente terminou a banda, ele foi pro Piauí, né? Sim. E aí, tipo, eu fiquei até 2011, mais ou menos, sem mexer com nada de música. Mas sempre com aquela coisa de querer voltar à banda, de querer voltar a tocar, de querer fazer as minhas músicas. Continuei compondo, saca? Mas só pra mim mesmo e tal. E aí eu resolvi, enfim, assim, depois de muito tempo, já tive as minhas filhas e tal, resolvi que eu ia voltar a tocar mesmo, saca? Falei, menti minha mãe, falou, velho, vou voltar a tocar assim e vou mesmo, e acabou. E voltei em 2011 com a banda, mas com outros caras, saca? Tipo, uma outra formação, chamei uns meninos pra tocar. E aí, tipo assim, o Ricardo Vinícius lá do Piauí, né? Na época que o Facebook bombava ainda, né? Era tipo, meio Orkut, entrando no Orkut. Eu acho que já era Facebook, mano, né? 2011, por aí. Era na divisa ali. Tava bem na... Tava bem, assim, bem na época que era topzera, né? O Facebook. Aí ele falou, cara, você voltou com a banda, não acredito, não sei o quê. Falei, mano, volta pra cá e vamos montar a banda de novo com a formação original. O legal é que eu toco tuba, né? Tuba, instrumento de sopro. E eu tava tocando na banda sinfônica de Teresina lá, sabe? Era carteira assinada. O cara é grande, né, velho? Tocando na banda não, mano, o cara fez muito rolê já. E aí eu tava lá, sabe? E ele todo dia mandava pra mim, sabe? No Facebook. Cara, mas você não vai voltar, não, bicho. Você não vai voltar. E assim, eu louquíssimo da cabeça, porque eu via os trabalhos, né? Eu via que ele tinha voltado pra desenrolando, né? E um dos fatores que importou muito de eu ter ido pro Piauí, sabe, foi porque assim, Goiânia deixou de ter graça, sentido para mim. Eu fui buscar horizontes novos, né? Fui tocar meu instrumento de sopro, que eu toco há mais de 20 anos. Fui cuidar da minha praia, né? Tudo, né? O Domes parou, né? Acabou a banda, então vamos lá, vou cuidar da minha vida, né? Você toca quanto instrumento, Ricardo? Cara, assim, eu toco violão, arranho. Tem instrumentos que a gente arranha, né? E tem, assim, apesar de saber tocar o básico, né? E tem instrumentos que a gente já domina, né? Eu, no caso, eu toco a tuba de sopro, arrisco no eufônio de sopro também. Já tive que ensinar, dar aula de trombone, entendeu? Então, tipo, violão, eu toco violão, já toquei violão, já fui metido até cantor já, sabe?
Mas isso há séculos atrás, quando eu não tinha barriga. Sabe? Na época do Orkut. Antes do Orkut. Quando eu tinha barriga. Quando eu não tinha barriga. Ele diz que um homem sem barriga é um homem sem história. É demais, aí. Eu concordo plenamente. E aí, aí ficava eu e ele, né, cara? Assim, voltou aquele namoro, sabe? Cara, e a banda, cara? E aí ele já tava desiludindo com as novas formações daqui também, falando, bicho, você não vai voltar mais. Cara, eu tentei tocar com muita gente, saca? Tipo, aconteceu muito rolê sinistro por causa disso, sabe? E aí, tipo... Mas, assim, a formação que a gente tinha, que foi a formação original da banda, que era eu, ele, o Rafael e o Paulo, ficou aquela coisa, né? A gente fez música junto, fez muita coisa, fez muito show legal junto. Então, tipo assim, eu sempre pensava na banda, eu pensava naquela formação. Eu falava, cara, tem que ser esses caras, né?